Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a preciosa paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nosso Deus nos faculta deixar aqui esta noite. Amém? Sou grato a Deus. Glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor Danilo pelo convite que fizeram para estar aqui hoje. A vida é uma correria, né? Uma vez a gente trata para um dia, mas vem. Não é assim mesmo. É a correria, né, Miriam? Do dia a dia. Somos gratos a Deus aí por ver Miriam, minha amiga de longa data. Amém? Graças a Deus, Deus te abençoe. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor, do livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Vamos ler o versículo de número 24. Amém? Vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3, depois vamos ler o versículo 24. Aí concluo. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor teu Deus, perante cuja face eu estou, que neste ano de orvalho de chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: leva, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: disto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Aleluia. Amém? Queridos, todos conhecem de cor e salteado essa narrativa, este episódio, essa história desse homem de Deus, por nome de Elias, também conhecido como homem de Deus. Amém? Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, no versículo 1, vamos ver que Elias, ele dá uma profecia essa de julgamento. Vê que ele diz assim: não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Veja, irmãos e irmãs, que a palavra daquele profeta teve poder. Ele disse que não haverá nem orvalho, irmão, sequer, segundo a sua palavra. E naturalmente, quando ele deu essa palavra, o rei Acabe ia persegui-lo. Mas o texto diz, irmãos e irmãs, chama de Elias um tesbita dos moradores de Gileade. Quem era Elias? A Bíblia não diz que era sua mãe, não diz o nome do pai e o nome da mãe, nem que ele tinha irmão, não diz onde ele morava, porém, diz aqui um tesbita dos moradores de Gileade. Elias apareceu, irmão, do cenário, profetizando para o rei cruel, para o rei Acabe, tesbita dos moradores de Gileade. Veja que Elias não era o diácono, Elias não era o presbítero, Elias não era o evangelista, Elias não era o pastor, Elias não era um seminarista, não era um missionário, não senhor, não senhora, era simplesmente um homem rude, vindo da roça. Aleluia. Mas com poder. Aleluia. Ele tinha o ministério para cumprir. Mistério esse, irmãos e irmãs, de dar profecia de julgamento, mas também profecia de bênção. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Aí quando nós começamos a ler o texto, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Elias levantou-se, vê a ele a palavra do Senhor. Veja que Elias anda pela palavra, vive pela palavra, crê na palavra e obedece a palavra. Aleluia. Vê a ele a palavra do Senhor, diz: levanta-te e vai Aleluia. a Querite, ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele obedeceu a palavra do Senhor e foi para Querite. A palavra Querite, irmãos e irmãs, quer dizer cortar, modar, deixar na medida certa. Aleluia. Glória a Deus ia modar
Deus ia preparar o profeta para essa trajetória aqui, para esse ministério poderoso que Deus deu a ele. Deus ia primeiro cortar, Deus ia depois podar, e depois Deus ia deixar na medida certa, porque Deus é assim. Aleluia. Glória a Deus. Mas por que Deus fez isso? Para não crescer, irmão. Aleluia. Aqui a Bíblia diz que ele levanta-te, irmão. Ele agora ele profetizou a provisão de Deus para essa mulher que eu li no versículo 24. Mas vamos à sequência, a mensagem. A Bíblia diz que Elias obedeceu a palavra e foi para o ribeiro de Querite. Porque nesse momento ele disse: olha, eu vou ordenar que os corvos te sustentem. E a Bíblia diz que ele foi, ele obedeceu e ele bebia do ribeiro. Amanhã e à tarde, os corvos traziam pão e carne de manhã e pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Aleluia, glória a Deus. Ô irmão, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é o nosso Deus. E quando a gente lê o texto, irmão, é a narrativa do capítulo, versículo 1 ao versículo 7, vamos ver aqui os 3 P da vida de Elias. Primeiro, ele teve proteção. Segundo, ele teve provisão de Deus. E terceiro, era melhor, a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 3 coisas fundamentais para a pessoa que deseja fazer a obra de Deus: proteção, provisão e presença. Aleluia. A presença de Deus, irmão e irmãs, é mais importante do que o meu carro, do que a minha casa, do que o meu dinheiro. É mais importante do que o meu amigo, mais importante do que a minha esposa. Por que não? Porque a presença de Deus é mais importante, irmão. Não vivemos sem a presença. Aleluia. Moisés disse: se tudo for comigo, eu do resto daqui. Aleluia. Irá comigo a tua presença, Aleluia. Moisés. Aleluia. Aleluia, irmão. A presença de Deus é muito importante em nossa vida. E Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Glória a Deus. Porque temeu, irmão, Elias não temeu esse homem. Ele foi para o ribeiro e lá Deus protegeu ele, lá Deus aprovisou ele, e Deus tinha presença com ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele tinha a presença de Deus. Glória a Deus. E naquele momento Elias já estava se acostumando, irmão. Todo dia o povo trazia pão e carne, e ele bebia do ribeiro. E Deus disse: eu vou fechar a torneira. Eu vou fechar a torneira. O ribeiro secou. Parou de chover, secou. E agora a seca começou, irmão. A seca tremenda em Israel. E já estava já aqui. Quando eu estava aqui no deserto, aqui no ribeiro, lá no palácio já estava fazendo as coisas, ó. Enquanto no palácio estava faltando coisa, alimento, Elias tinha pão e carne. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Aí vem agora, irmão. Aí Deus disse: olha, Elias. Porque Deus é assim: quando Deus fecha uma porta aqui, Deus abre outra lá à frente. Aleluia. Não sei como, mas ele sabe trabalhar, irmão. A Bíblia diz que ele é um Deus que trabalha para aquele que ele espera. E a Bíblia diz no versículo 8: então vem a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e acharás ali, eis que ordenarei uma mulher viúva que te sustente. Veja agora, irmão, ele foi sustentado pelo côvado, sim ou não? E agora Deus disse: levante-se e vai a Sidom, que eu vou te ordenar que uma viúva te sustente. Penso eu, irmão, eu posso pensar, eu posso refletir o texto, examinar. Talvez que ele disse: oxe, é uma viúva rica. É uma viúva rica. Glória a Deus por isso. Mas, irmão, mas não era como Elias pensava. Aleluia. Eu acho. Porque a Bíblia diz que quando Elias levantou-se e foi a Sarepta e chegou à porta da cidade, eis que uma viúva estava apanhando lenha. Ela estava fazendo o que, igreja? Apanhando lenha. Mas para quê? Para fazer a última refeição, o texto diz. Adianta. Para fazer a última refeição
ela e o filho dela, íamos morrer. Porque a Bíblia diz que quando o profeta chegou em sua casa, disse: mulher, traz um copo d'água para mim. A Bíblia diz: traz uma vasilha com água para mim. Um copo, meu irmão, por que não? Verdade? Não era de vidro, que naturalmente naquela época não existia vidro. Nem podia ser de barro. Sim ou não? Traz para mim. Enquanto a mulher, irmão, vai pegar a água, quando ela volta, ele diz: não, eu faço para mim agora o bolo, o pão. Aí ela diz: meu Senhor, vive o Senhor, que eu não tenho nem sequer um pedaço de um bolinho, nem farinha, tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vim aqui apanhar 2 cavacos, e vou preparar a comida, a última refeição para mim e para meu filho, e ambos vão morrer. Veja que situação, irmão. A mulher estava no limite já. Mas Deus, Jeová Jireh, é aquele que chega antes da situação. Ele é Jeová Jireh. Ele chega antes da situação acontecer, irmão. Aleluia. A mulher pensava de um jeito, irmão, mas Deus pensava de outro jeito. E ali que também. Faz bem para mim. Aleluia. O que é que te ensina hoje, irmão? Nós queremos ser abençoados por Deus. E às vezes queremos fazer a nossa parte. Faça bem para Deus. Ele disse: faça bem para mim. Ela obedeceu o profeta. Porque é bom, irmão, quando o crente obedece. A bênção de Deus está condicionada à sua palavra. Se não, se quiseres, se buscares, se atentares, e Deus abençoa. Vai depender de você. Faça a sua parte hoje. Elias profetizou para aquela mulher em tempo de crise. Estava faltando tudo em Israel, irmão, escassez de alimento em toda a região, até no palácio. Mas Deus disse: eu sou provisão. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de provisão, igreja. Elias profetizou, aleluia, em tempo de crise para aquela mulher: faz bem para mim e Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Elias estava vivendo a provisão de Deus em tempo de crise. Enquanto faltava lá no palácio, Elias tinha abundância que Deus preparou. Aleluia. Aí a Bíblia diz: eu imagino, irmãos e irmãs, aquela mulher com seu filho, os 3. Por que não? Elias ficou alegre também. Quando aquela mulher obedeceu o profeta, fez pelo bolo para ele, ou pouco, como quer dizer, ela fez, obedeceu, e a Bíblia é a Bíblia que diz: ele disse: vive o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí profetiza de novo para aquela mulher. A segunda profecia foi a profecia de bênção. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija faltará, até que o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. A terra estava seca, não havia água, irmão, irmãs. Mas o profeta estava vivendo a provisão de Deus. Aleluia. Aleluia. O que é que eu aprendo com isso também? Eu aprendo que Deus é o Deus que cuida de uma pessoa só, isolada, como Elias, e também cuida da família. Aleluia. Deus é assim. Ele cuidou de uma pessoa lá isolada, como Elias ficou lá, um homem só, lá no ribeiro, mas depois ele cuida da família. Aleluia, glória a Deus. Que eram os 3 agora eram os 3. Elias, que a Bíblia chega a dizer depois que eles viviam na mesma casa. Aí eu imagino, irmãos e irmãs, a alegria daqueles 3 personagens: a mulher, o filho e o profeta, quando Deus multiplicou o azeite e a farinha, a abundância. Aleluia. O profeta chegou, irmão, no momento certo na vida daquela mulher. Aleluia. Oh, irmão, eu sei o que você está passando, minha irmã, meu irmão, mas se você acreditar na palavra, eu quero que Jesus é poderoso. Aleluia. Deus é provisão Glória no a Deus. deserto. Aleluia. Ele provê. Que Deus é assim, irmão e irmãs. Eu passei pela situação, eu vou dizer, destino para me aumentar a minha fé e a tua fé. A minha fé e a tua fé. Aleluia. Eu trabalho de pedreiro das antigas. Isso há 20, há mais de 20 anos.
Eu sei que faltou alimento em minha casa. E eu passei pelo sufoco, irmão. Quando eu saí da raquete aqui, eu estava me lembrando disso aí. Rafael, minha filha mais nova, a minha caçula, ela disse para ir. Estava faltando tudo, irmão. Ela disse para mim, ela disse, para ir, o senhor nunca vai comprar biscoito para mim. Ah, irmão, isso aqui me doeu. Viu? Aí eu voltei, eu já ia sair para o serviço, eu digo, vou me ajoelhar. Fui para o meu quarto orar a Deus e lutar com Deus. Eu digo, Deus, qual é a situação? Está faltando tudo, não é apenas um biscoito da medida, não. Senhor, manda pão, Senhor, para mim. Tu sabe que tem uma pessoa aqui, empresário, um amigo meu, que mora no Márcio Francisco ali, que eu pedia sempre dinheiro emprestado a ele. Uma crise aqui em Caruaru, as portas fechadas, não tinha serviço canto nenhum. Eu digo, Jesus, eu sempre pedi emprestado a ele, eu pedi tanto dinheiro emprestado àquele homem, que eu tive vergonha desse dia. Eu digo, eu vou lutar com ele, eu vou pedir a quem tem. Aí eu comecei a orar a Deus, mano. Eu digo, Deus manda pão, abençoa. A minha filha está pedindo biscoito, pai. De cavalo eu comprei. Ô irmão, Deus ouve a oração de crente. Aleluia. E quando eu estou orando, chorando no meu quarto, eu vejo um carro buzinando em frente da minha casa, morando naquele bar Petrópolis na época. Aí eu buzinando, aí gritou, bora! Eu digo, Rafael, Jesus já mandou teu biscoito. Aleluia. Eu disse, pai, mandou, minha filha, vamos descer. Desceu lá onde estava o carro. Quando ele abriu o porta-malas do carro, abriu as 4 portas do carro, tinha alimento na porta, na mala, tinha alimento Aleluia. do carro, do banco do carro. E quando eu observo assim, eu começo a chorar, irmão, que quando eu olho biscoito na porta do carro. Eu comecei a chorar, e ela vai descer, eu falei, Senhor, eu te agradeço. E eu já não consegui botar isso. O que é que eu passei com tu, Moura? Eu digo, rapaz, Deus mandou tudo que eu pedi a ele. Ele disse, amor, eu estava em casa, amor, eu estava em casa. E Deus disse, levante-se, vá fazer algo para meu servo Moura, que ele está pedindo pão, ele está pedindo alimento. Se levante-se, volte para minha casa, faça sua compra. Ele fez uma grande compra para mim, irmão, e trouxe para mim, para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Deus é provisão, irmão. Não se preocupe no dia da manhã, que comeremos, que vestiremos, irmão. Nós temos que primeiro fazer o reino, buscar pelo reino de Deus. E as demais coisas, Deus proverá. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Deus não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje. O que está faltando é a nossa confiança. É verdade. O que está faltando é isso, nós, irmão. Aleluia. Quando o pastor falava aqui sobre visita, a coisa está mais pior do que se atravessando. Eu passei por essa mesma projeto, quando eu digo depois do culto. Ó irmão, nós temos que acreditar Aleluia. que Deus é fiel. Aleluia. A alegria aqui foi constantemente dessa família aqui, quando Deus aumentou, mas algo ia acontecer. A Bíblia diz que passando essas coisas, versículo 17, depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença agravou muito, até que nele nenhum fôlego de vida ficou. O menino veio a óbito, o menino morreu. E a situação agora? O profeta nessa casa, mas eu já tinha feito 2 milagres na vida do profeta. Quando eu olhei lá em Querite, e estava dando dele aqui nessa casa, que não tinha nada. Irmão, que coisa, né? Deus é assim, irmão. Deus sabe trabalhar em nossa vida. E a coisa agora começou. Aquela mulher disse, homem de Deus, o meu filho morreu. E agora? E agora, irmão? A Bíblia diz que ele disse, me dê o seu menino. Botou o menino nas suas mãos e levou para o terraço. Levou lá para o seu quarto e deixou o menino lá. E essa mulher disse mais uma coisa. E ela disse, então disse, e chamou, versículo, então ela disse, Elias,
que tenho eu contigo, homem de Deus. Vieste a mim para trazer memória da minha iniquidade, matares o meu filho. Ele disse, dá-me teu filho. Quem era a pessoa, irmão, que fez consequência quando o profeta entrou em sua casa? Viesse trazer memória, matando meu filho. Mas o homem de Deus, irmão, ele não se apressa. Aleluia. Glória a Deus. Ele ora. Aleluia. Porque a ansiedade deve atrapalha. Não é verdade? Eu estava conversando com o menino hoje, essa semana, que hoje a doença do século é a depressão, né? É a doença do século. Antigamente não tinha isso, mas agora tem. É verdade, irmão? Qualquer pessoa desespera e é aquela coisa. Tinha, mas ninguém sabia. É verdade, tinha pouco, tinha pouco. Tinha pouco, mas hoje é demais já. Qualquer coisa a pessoa fica com depressivo. E ele, sabe o que ele fez? Pegou o menino e leu para o seu quarto. E começou a orar. Ele atribuiu, irmão, atribuiu a morte do menino a Deus. Até essa viúva, Deus, que tu me enviaste para me sustentar, mataste o seu filho. Veja, irmão, que autoridade do homem de Deus. Ele atribuiu a Deus a morte do menino. Quem tem crédito com Deus, irmão, não se preocupa não. E começa a orar. Aleluia. Deus devolve o fôlego dessa criança. Aleluia. Ô irmão, quando a oração sobe, ela rompe a atmosfera, ela chega no trono e Deus manda a resposta. Aleluia. Se você acreditar nesta noite, irmão, acredite, aleluia, que Deus não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Diz que o Senhor ouviu a voz de Elias. Veja que autoridade, irmão, a vida. O fogo divino voltou para o menino, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia. Glória a Deus. Que autoridade, irmão, que autoridade, irmã. O homem de Deus, aí ele volta, entrega o menino à sua mãe. Eis aqui o teu filho, vivo. Imagina a alegria daquela mulher. O homem trazendo o profeta e dá o menino vivo. Aí ela conclui o versículo ali. Então a mulher disse a Elias: Deixa conheço, agora que tu és Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Veja, irmão, que homem de autoridade, irmão. Portanto, nesta noite é a palavra que eu deixo para vocês. Amém. Deus, Ele é proteção, Ele é provisão e Ele é presença. Aleluia. Ele está conosco, irmão. Ele está conosco. E como Ele está conosco para nos abençoar. Te anima nesta noite, te fortalece. Deus é o mesmo.